Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Hoje é dia 8 de março, uma quarta-feira, e hoje estamos completando 132 dias seguidos de leitura do livro de Mórmon. Isso é uma façanha. Eu estou muito feliz de termos um grupo tão bom de pessoas que amam o livro de Mórmon. Hoje nós vamos ler Alma 33. Zenos ensinou que os homens devem orar e adorar em todos os lugares, e que julgamentos são afastados por causa do Filho. Zenoque ensinou que a misericórdia é concedida por causa do Filho. Moisés havia levantado no deserto um símbolo do Filho de Deus, aproximadamente 74 a.C. Ora, depois que Alma proferiu essas palavras, mandaram perguntar-lhe se deviam acreditar em um Deus para assim poderem obter aquele fruto de que ele havia falado, ou como deveriam plantar a semente, ou a palavra de que havia falado, a qual ele dissera que deveria ser plantada em seus corações, ou seja, de que maneira começariam a exercer a fé. E Alma respondeu-lhes: Eis que disseste que não podeis adorar vosso Deus, porque fostes expulso de vossas sinagogas. Mas eis que vos digo, se supondes que não podeis adorar a Deus, errais muito, e deverias examinar as Escrituras, se supondes que é isto que elas vos ensinaram, não as compreendeis. Não vos recordais de haver lido o que Zenos, o profeta da antiguidade, disse a respeito da oração, ou melhor, da adoração? E aqui Alma, ele está citando um profeta que fazia parte das Escrituras, que se chamava Zenos. E nós não conhecemos esse profeta, ele não aparece em nenhuma das Escrituras, não aparece lá no Velho Testamento e não aparece no Novo Testamento, enfim. Mas existiam escritos de um tal profeta Zenos, e esse profeta ensinou a respeito da oração, que era o que a Alma estava ensinando a eles. Diz assim, começando no versículo 4: Pois ele disse: É misericordioso, ó Deus, porque ouviste a minha oração até mesmo quando me achava no deserto. Sim, foste misericordioso quando orei a respeito daqueles que eram meus inimigos, e fizeste com que se voltassem para mim. Sim, ó Deus, e foste misericordioso para comigo quando a ti clamei no meu campo, quando clamei a ti em minha oração e me ouviste. E ainda, ó Deus, quando fui para casa, tu ouviste a minha oração. E quando fui ao meu aposento e roguei a ti, ó Senhor, tu me ouviste. Sim, tu és misericordioso para com teus filhos, quando clamam a ti, para serem ouvidos por ti e não pelos homens, e tu os ouves. Sim, ó Deus, foste misericordioso para comigo, e ouviste os meus clamores em meio a tuas congregações. Sim, e também me ouviste quando fui expulso e desprezado por meus inimigos. Sim, ouviste os meus clamores e te indignaste com os meus inimigos e visitaste-os em tua ira com rápida destruição. Ouviste-me por causa das minhas aflições e da minha sinceridade, e é por causa de teu Filho que foste assim misericordioso comigo. Portanto, clamarei a ti em todas as minhas aflições, porque em ti está a minha alegria, porque por causa de teu Filho afastaste de mim teus julgamentos. E assim nós aprendemos coisas maravilhosas com este profeta Zenos, que é citado apenas aqui no livro de Mórmon. E eu gostaria que todos pudéssemos pensar no que ele ensinou, que nós podemos orar ao Senhor em todos os momentos de nossa vida, em todos os lugares, e podemos clamar, podemos suplicar por ajuda, por misericórdia, por perdão, por compreensão,
por instrução, por orientação, enfim. Nós podemos rogar ao Senhor e o Senhor se alegra quando nós vamos humildes e perguntamos a Ele. Continuando. E disse-lhes então Alma: credes nas Escrituras que foram escritas pelos antigos? Eis que, se nela crerdes, deveis crer no que Zenos disse, porque eis que declarou: afastaste teus julgamentos por causa de teu filho. E agora, meus irmãos, eis que vos pergunto, se haveis lido as Escrituras, se haveis, como podeis não crer no Filho de Deus? E ele citou este profeta Zenos. Continuando no 15, ele fala assim: porque não está escrito que somente Zenos falou destas coisas, mas Enoque também falou destas coisas. E aqui nós vemos Alma citando outro profeta que era do conhecimento comum do povo naquela época, aqui nas Américas, que se chamava Enoque, do qual nós nada sabemos além do que está escrito aqui no livro de Mórmon. Não aparece no Velho Testamento, não aparece no Novo. Mas interessante que nós vemos aqui 2 profetas. E estes 2 profetas testificam e ensinam sobre o Salvador Jesus Cristo. Vamos ver o que Enoque ensinou. Versículo 16. Pois eis que ele disse: estás irado ao Senhor contra este povo, porque não compreende a misericórdia que lhe concedeste por causa de teu filho. E agora, meus irmãos, vedes que um segundo profeta da antiguidade testificou sobre o Filho de Deus, e porque o povo não quis compreender suas palavras, apedrejaram-no até morrer. Mas eis que isso não é tudo. Esses não são os únicos que falaram a respeito do Filho de Deus. Eis que Moisés dele falou, sim, e eis que um símbolo foi levantado no deserto, a fim de que todo aquele que o olhasse vivesse. E muitos olharam e viveram. Poucos, porém, compreenderam o significado daquelas coisas, e isso devido à dureza de seu coração. Mas houve muitos tão obstinados que nem quiseram olhar, e portanto pereceram. Ora, a razão pela qual não queriam olhar era que não acreditavam que isso os curaria. Ó, meus irmãos, se pudesseis ser curados simplesmente olhando ao redor para ser descurado, não o farias rapidamente? Ou preferiríeis endurecer o coração na incredulidade e ser negligentes, recusando-vos a olhar ao redor e assim perecer? Se assim for, a desgraça cairá sobre vós. Mas se não for, então olhai ao redor e começai a acreditar no Filho de Deus, que ele virá para remir seu povo, e que ele sofrerá e morrerá para expiar os pecados deles, e que se levantará dos mortos, proporcionando-nos a ressurreição. Que todos os homens comparecerão diante dele, a fim de serem julgados no último dia, o dia do juízo final, segundo suas obras. Então, só um comentário aqui. Ele cita o profeta Enoque, que testificou de Cristo, mas quando o povo não entendeu, apedrejou e matou. Temos mais um mártir que testificou do Salvador Jesus Cristo. Mas o que afastava aquelas pessoas desta compreensão, desse entendimento, que Jesus Cristo é o Salvador, o Redentor, o Filho de Deus, que expiou por nós? No 20 fala que era a dureza de seu coração. Tinham um coração duro e não queriam entender a palavra. Continuando no 23. E agora, meus irmãos, desejo que planteis esta palavra em vosso coração. E quando ela começar a inchar, cultivai-a com vossa fé. Eis que se tornará em árvore, crescendo em vós para a vida eterna. E permita Deus que vossas cargas sejam leves pela alegria em seu Filho. E tudo isso podereis fazer, se assim o quiserdes. Amém. Que coisa maravilhosa! Terminamos mais um capítulo do livro de Mórmon. Mas antes de terminar, temos que comentar esse versículo aqui, o 23.
que aquelas pessoas, assim como nós, plantamos a semente, que inchou e começamos a cultivar. Como que eu e você estamos cultivando a palavra? Lendo o livro de Mórmon todos os dias, indo na igreja aos domingos, indo com frequência ao templo, orando ao Senhor em todos os lugares, buscando a sua santa ajuda. E diz a Escritura que se nós continuarmos cultivando a palavra dentro do nosso coração, ela se tornará numa árvore para a vida eterna. Ou seja, o nosso testemunho crescerá, se expandirá, e até chegar o dia em que receberemos vida eterna. Eu gostaria de comentar com vocês como nós falamos sobre essa semente que ia crescer dentro do nosso coração, né? Que nós iríamos cultivá-la e ela ia crescer e se transformar numa árvore para a vida eterna. Como que nós podemos conquistar a vida eterna? Uma boa pergunta, não é? Como que eu posso ir lá e conquistar a vida eterna? Eu posso tomar a vida eterna para mim? Como isso acontece? Tem uma passagem em Doutrina e Convênio 121 que eu aprecio muito, que fala assim, ó, começando no 41. Nenhum poder ou influência pode ou deve ser mantido em virtude do sacerdócio, a não ser com persuasão, com longanimidade, com brandura e mansidão e com amor não fingido. Ele está falando aqui sobre o sacerdócio, mas, queridas irmãs, se aplica a cada um de nós, homens e mulheres. Observa bem, 42. A maneira como nós vamos desenvolvendo todos esses atributos de Cristo, ou seja, cultivando a palavra dentro de nós, que vai crescendo, crescendo, e se torna uma árvore para a vida eterna. É isso que eu vejo que está ensinando aqui. No 42. Com bondade e conhecimento puro, que grandemente expandirão a alma, sem hipocrisia e sem dolo, reprovando prontamente com firmeza, quando movido pelo Espírito Santo. Essa palavra firmeza, às vezes atualmente nós lemos e pensamos em rigidez, ser duro com as pessoas, né? Tem que viver a palavra. Não é nada disso. No inglês antigo, na época que Joseph escreveu, a palavra firmeza, ela tinha o significado de clareza, não de dureza, de rispidez, como nós imaginamos hoje às vezes. Então, reprovando prontamente com clareza, quando movido pelo Espírito. Ou seja, a reprovação que nós podemos dar a alguém ou aos nossos familiares, enfim, deve ser de que maneira? Movido pelo Espírito. Por ímpetos de raiva, de estresse, não deve repreender. Mas quando você é movido pelo Espírito, você vai então fazer a reprovação com clareza, que significa ensinando de uma maneira tão simples que as pessoas possam entender. Clara. Percebe o significado? Então vamos ler de novo no 43. Reprovando prontamente com firmeza, quando movido pelo Espírito Santo. E depois mostrando então um amor maior por aquele que repreendeste, para que ele não te julgue seu inimigo, para que ele saiba que tua fidelidade é mais forte que os laços da morte, que tuas entranhas também sejam cheias de caridade para com todos os homens e para com a família da fé, e que a virtude adorne teus pensamentos incessantemente. Então tua confiança se fortalecerá na presença de Deus, e a doutrina do sacerdócio destilar-se-á sobre tua alma como o orvalho do céu. O Espírito Santo será teu companheiro constante, e teu cetro, um cetro imutável de retidão e verdade, e teu domínio será um domínio eterno, e sem ser compelido, fluirá para ti eternamente. Olha que coisa extraordinária. A semente crescendo, sendo cultivada de nós, desenvolvendo todos esses atributos cristãos de Cristo, então tendo o Espírito Santo por nosso companheiro todos os dias. E aqui fala então, o teu cetro será um cetro imutável de retidão e verdade, ou seja, cetro é de reis, né? Significando que seremos reis, sacerdotes, rainhas e sacerdotisas ao Deus Altíssimo, em retidão e em verdade.
E o teu domínio, quer dizer, o domínio que você terá será um domínio eterno. O domínio de que ele está falando aqui é a vida eterna que virá. Que um dia você irá dominar a vida eterna, em outras palavras assim. Mas olha a chave que está aqui. Sem ser compelido, fluirá para ti eternamente. Ou seja, a vida eterna, ela virá a todos os fiéis de uma maneira sem ser compelida. À medida que essas pessoas vão desenvolvendo esses atributos de Cristo, cultivando a palavra dentro de si, a vida eterna vem e flui. O domínio vem e flui para essas pessoas maravilhosas. E que eu e você possamos ser esse tipo de pessoa. Sei que somos cheios de falhas, sei que temos imperfeições, mas devido à expiação do Salvador, as falhas, as imperfeições, o perdão virá até nós. Nós seremos completados em tudo aquilo que nos falta. Ou seja, se transformará numa árvore que irá para a vida eterna. Queridas irmãs, queridos irmãos, foi uma alegria compartilhar com você hoje um pouco sobre as Escrituras, que possamos desenvolver esses atributos de Cristo, exercer fé no Salvador, porque Ele vive, e assim esse domínio, né, ou seja, a vida eterna possa fluir para nós sem ser compelida. Será algo muito natural, como tem sido para os profetas de Deus. E eu deixo essa pequena mensagem com você, com meu amor por todas vocês, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo. Tchau, cuide-se bem e até amanhã.